Olá, galera! Vou falar agora sobre reações de substituição que acontecem com o benzeno, mas o benzeno já substituído. Quando já tem alguém grudado, alguém já está grudado no benzeno. Vamos fazer um esqueminha genérico assim. Ó, vou colocar o benzeno para você aqui. E genericamente vou dizer que tem um grupo, vou chamar de G. G de grupo. Tem um grupo já grudado no benzeno, certo? E aí você resolve fazer uma substituição com esse benzeno. Qual delas? Halogenação, pode ser alquilação, acilação, nitração, sulfonação. Qualquer uma das 5 que ele faz. Mas se tiver alguém que já more, já esteja grudado, já esteja acoplado ao benzeno, essa nova substituição não acontece em qualquer lugar que você quiser. Tem uma regrinha para isso. Então depende do grupo que mora aqui. Beleza? Pode ser que tenha um grupo aqui que seja do tipo orto-para que a gente fala. Orientadores orto-para ou ainda orto-para dirigentes. Mas pode ser que esse grupo que esteja aqui seja um grupo do tipo meta, se chama de meta-dirigente. Então, primeira coisa, nós vamos dividir esse grupo que já mora no benzeno, beleza? Em 2 categorias. Então, vamos lá. Primeira categoria você vai chamar assim. Orto-para dirigentes. Orto-para dirigentes. De repente você vai achar com o termo orientadores orto-para, que vai dar na mesma. Beleza? Essa é a primeira categoria de grupos dirigentes. Orto-para dirigente. Tá, mas quem são eles? Orto-para dirigentes são aqueles grupinhos que não tem dupla, não tem tripla e não tem ligação dativa, tá? Quem são eles então? Bom, o primeiro, vamos colocar o grupo amino. O que é amino? É o grupo NH2, beleza? Esse é um dos grupinhos do tipo orto-para dirigentes. Quem mais? O grupo OH, que conectado ao benzeno chama de fenol. Beleza? Quem mais? Dá para você colocar os grupos alcoxi. O que é um grupo alcoxi? É quando tem um oxigênio ligado a algum radicalzinho alcoíla, orgânico e tal. Quem mais que poderia colocar aqui? Poderia colocar os grupos orgânicos normais, que eu vou chamar de R. Beleza? E eu vou até trocar de cor, colocar separadinho aqui. Dá para você incluir também aqui os halogênios, que a gente genericamente chama de X. Perceba que esses exemplos que eu te dei, eles não têm nem ligação dupla, nem ligação tripla e nem dativa. Beleza? Esses que eu coloquei aqui são orto-para dirigentes. Ou seja, se tiver um deles morando no benzeno, a próxima substituição que ocorrer vai ser na posição orto ou na posição para. Na meta, provavelmente não. Beleza? O que mais que é importante você lembrar? Esses grupos do tipo orto-para, eles têm uma propriedade interessante de melhorar, aumentar a reatividade do benzeno. Então você vai chamar esses grupinhos de grupos ativadores do benzeno. Tá, por que você excluiu o halogênio, que é o último? Porque esse cara tem um comportamento um pouco diferente, já falamos sobre ele, tá bom? Então, como regra geral, os que são orto-para dirigentes, que não tem dupla, nem tripla e nem dativa, eles são ativadores do benzeno. Menos esse que é um desativador fraquinho. Tudo certo? Tranquilo? Tem até um macetinho facinho de você pensar. Lembra da sopa. O que quer dizer sopa? Os grupinhos que só têm ligações simples são sempre do tipo orto-para e são também o quê? Ativadores do benzeno. Melhoram a reatividade do benzeno. Beleza? Esse eu excluí porque mesmo, porque ele apesar de ser orto-para, ele é um desativante fraco, deixa o benzeno mais preguiçoso, ou deixa o anel aromático menos reativo. Beleza? Esse é o primeiro grupo. Pode ser que esse grupinho aqui esteja numa outra categoria. Qual que é essa outra categoria? Você vai chamar de orientadores meta ou ainda de meta-dirigentes.
orientadores do tipo meta ou ainda meta-dirigentes. E aí? Como que a gente sabe que ele é um meta-dirigente? Como é que dá para desconfiar? Os meta-dirigentes, eles vão ter dupla, ou tripla, ou dativa na sua estrutura. Quem são os principais? Um cara super comum é o tal do nitro, tal do NO2. Beleza? Dá para colocar quem também aqui? As nitrilas. Nitrila é o CN, ou C, ligação tripla com N. Beleza? Dá para colocar quem mais aqui? O grupinho sulfônico. O que é o sulfônico? É o SO3H. E tem um cara super comum que é a carboxila. O que é carboxila? É o COOH. Está do jeito condensado, mas todos esses caras que estão aqui têm dupla ou tripla ou ligação dativa. Beleza? Esses grupinhos que têm dupla, tripla ou dativa, você chama de meta-dirigentes. E aí, eles ajudam ou eles atrapalham o benzeno, o anel aromático? Eles atrapalham, beleza? Eles desativam. Então, esses 4 grupinhos que eu destaquei aqui, vocês vão dizer que eles são o quê? Desativantes ou desativadores do anel benzênico. Em outras palavras, eles diminuem a reatividade do anel aromático. Então, vamos relembrar. Quando você tinha só o benzeno, que não tinha esse grupo aqui, qual hidrogênio você arrancava para provocar substituição? O que você quisesse. Mas se tiver alguém que mora aqui já, aí você não arranca qualquer hidrogênio. Quem manda é ele, quem mora aqui. Se ele pertencer a essa categoria, a substituição acontece na posição orto ou na posição para. Se o grupo que está aqui pertencer a essa categoria aqui, que são os metas, aí a substituição vai acontecer na posição meta. Esse é um jeito tranquilo de você saber que tipo de reação que vai ter, onde vai entrar o próximo ligante. Beleza? Estou falando de substituição em aromáticos, mas que já são substituídos, já são monossubstituídos. Já tem alguém morando no benzeno. Tudo certo? O que mais que é legal lembrar? Que os ortopara têm que tipo de caráter? Ativadores do benzeno. E os meta-dirigentes têm que tipo de caráter? Desativadores. Beleza? Se ajudar, dá para você pensar na sopa. O que significa? Os grupinhos que só têm ligações simples, são os de cima, são ortopara e, além disso tudo, eles são ativadores ou ativantes do anel benzênico. Fechou? Agora vamos ter que colocar um exemplo de cada situação aqui. Beleza? Pelo menos um exemplo com esse grupo, pelo menos um exemplo com esse grupo. Tudo certo? Então vamos para frente agora, vamos fazer o seguinte. Vou montar uma reação para vocês aqui. Vou montar, por exemplo, uma cloração do ácido benzoico. Vou até escrever aqui, ó. Vou fazer uma reaçãozinha chamada de cloração. O que é isso? É você tacar o cloro, tacar o Cl2. Cloração de quem que eu imaginei? Cloração do ácido benzoico. Pronto, cloração do benzoico. Então, a primeira coisa que você vai fazer, desenhar o benzoico. Quem termina em oico é porque o cara é um ácido. Ele tem qual grupinho na brincadeira? Tem um grupo carboxila. Então, o ácido benzoico, você vai desenhar ele assim, ó. Esse é o ácido benzoico. Tem o benzeno, tem mais uma carboxila pendurada, beleza? Agora é o seguinte, você vai fazer uma reação. Reação com quem? Falamos que vamos fazer uma reação de cloração. O que significa cloração? Você vai tacar o cloro. Como é que escreve o gás cloro? Cl2. Lembrem-se que toda cloração, toda halogenação tem um catalisador super especial. Quem que é esse cara? É o AlCl3. Tudo certo? A ideia é a seguinte. Bom, professor, vai sair um hidrogênio, não sei de onde, e vai entrar um cloro no lugar. Mas não é qualquer hidrogênio que sai agora? Não. Quem que manda em você a partir de agora? Quem manda em você é a carboxila.
certo? E a carboxila, se você olhar lá no comecinho, ela é um grupinho que orienta para qual posição? A carboxila, como ela tem duplas, ela é um orientador do tipo meta. Tá, o que significa isso? Que o hidrogênio que vai embora, ele vai daqui, ó. Ele preferencialmente sai dessa posição, não das outras. Só um aviso. Sair daqui ou daqui dá na mesma, porque ele tem simetria, tá bom? De um lado ou de outro. Então é o seguinte, quando você faz a cloração do benzoico, o produto principal vai ser o quê? Vai ser obtido pela saída deste hidrogênio aqui, tá? Mas vai entrar quem no lugar dele? Vai entrar um cloro só. Então qual que é o produto orgânico que você vai ter aqui no final? Vamos lá. O benzeno continua intacto. Quem que mora lá em cima? Tem um grupinho carboxila, que eu chamei de COOH. Agora, atenção. Onde que vai entrar o cloro? Preferencialmente na posição meta. Não quer dizer que o cloro nunca pode entrar aqui, mas o produto principal é o cloro entrar aqui. É o mais provável. Beleza? Ah, professor, um H foi embora daqui. Um Cl está solto aqui, sobrando. Então quer dizer que essa reação vai ter um resíduo. Quem que é o resíduo? De novo, HCl. Tudo certo? Tranquilo? Essa é a cloração do ácido benzoico. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou fazer uma cloração aqui, que já veio na aula anterior. Mas é importante fazer uma comparação hoje. Vou colocar aqui no quadro uma cloração do benzeno. Beleza? O benzeno não tem esse efeito de hoje, não tem ninguém morando grudado nele. Mas é legal comentar o benzeno. Olha lá. Vou pegar o benzeno, bonitinho que está aqui. Vou fazer a mesma reação. Fazer a reação com cloro, normal. Catalisador, você já lembra quem que é o mesmo de cima. É um ácido de quem? De Lewis. Está aqui. Qual hidrogênio você arranca? Bom, nesse caso é qual você quiser. Por quê? Não tem ninguém que orienta. Aqui é o que você quiser. Tá certo? Vamos dizer que você arrancou daqui, ó. Pronto. Aqui você escolhe, você manda. Então esse é o H que vai embora. Pronto. Já era. Esse H vai embora, vai combinar com um dos cloros, vai dar HCl. Correto? Qual que é a substância orgânica que vocês vão ter aqui? Você vai ter o benzeno, no lugar do hidrogênio que você mandou embora, o que você vai ter aqui? Vai ter um cloro. Tem resíduo, como toda reação de substituição. Tudo certo? Olha o que dá para eu te perguntar já. As duas reações são parecidas, do mesmo estilo, clorações. Todas são substituições eletrofílicas aromáticas. Só que uma é mais rápida que a outra. Mas como assim? Dá para saber? Aqui é o benzeno normal. A de cima tem um grupinho meta que é desativador, ou seja, essa estrutura aromática ela reage mais devagar do que essa aqui, dá para perceber? Qual que é o efeito que o carboxila provoca? Faz o benzeno ficar menos reativo. Então isso é uma cloração, isso é uma outra cloração, muito parecida, só que esta é mais lenta do que essa. Por quê? Carboxila, que é um orientador meta, tem um efeito desativante, como se ele retirasse elétrons do benzeno, deixa o benzeno mais preguiçoso ou menos reativo. Então, entre essas duas, o que já dá para concluir? Que a reação de cloração do benzoico é mais lenta que a do benzeno. Fechou? Aí agora vamos ter que pegar um exemplo de um outro grupo. Aqui na frente agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos montar agora uma cloração, vou pegar a mesma, tá? Para ter parâmetros. Vamos montar a cloração, de repente, do fenol. E o que é fenol? Fenol é quando você tem a hidroxila, que é o tal do OH ligado no benzeno. Vamos fazer a cloração do fenol. Já fizemos do benzoico, do benzeno, agora do fenol. Beleza? E como é que desenha esse tal de fenol? Para ser fenol tem que ter um OH conectado ao benzeno.
Tranquilo essa parte, né? Ó, esse é o fenol. Fenol comum. Pode chamar de benzenol também. E você vai tacar cloro nele. Afinal, a reação que eu estou propondo é uma cloração. Beleza? Tudo certo? Catalisador, que é bem fácil de lembrar, é um cloreto de alumínio. Pronto. Qual que é o esquema aqui? Você vai arrancar um hidrogênio, não sei de onde, colocar um cloro. Pronto. Tá, mas a dúvida, qual hidrogênio eu vou arrancar? Quem que manda na gente aqui? Quem manda é esse cara aqui. Quem manda é quem mora no benzeno. Beleza? O OH, que é um grupinho que não tem dupla, não tem tripla e não tem ligação dativa, ele é um grupinho de que tipo? Ele é aquele cara do tipo ortopara. Certo? Ele é o ortopara. Então é o seguinte, se ele funciona como orientador ortopara, existem duas possibilidades agora. Pode ser que o seu hidrogênio saia daqui. Lembra que a posição vizinha chama-se orto. Ou pode ser que o hidrogênio saia daqui. Existem as duas possibilidades. Beleza? Então vamos lá. Primeira possibilidade. O hidrogênio pode sair daqui. Se ele sair daqui, o que vocês vão formar como substância orgânica de verdade? Olha lá. A gente vai reproduzir de novo o benzeno. Quem que mora lá em cima? OH. E vamos colocar o cloro na posição vizinha do OH, que é a posição orto que a gente chama. 1 e 2, chama-se orto isso, beleza? Esse é um produto possível. Mas o cloro não é obrigado a entrar no lugar desse hidrogênio. O cloro pode entrar no lugar deste hidrogênio. É orto e para, tudo certo? Então qual seria o outro produto orgânico possível? Vamos lá. Quem que mora lá em cima? O grupo OH. Na posição para, que é a mais distante possível, posso chamar de posição 1 e 4? Sem problema. Pode entrar um cloro aqui. As duas possibilidades existem. De repente, a cada 1000 moléculas você vai ter, vamos chutar um exemplo, vai ter 400 dessas, 600 dessa. Existem as duas possibilidades, beleza? E além de tudo isso, tem o resíduo, que em todas as reações de sub tem resíduo. Pensem, um H daqui ou daqui vai embora. Ele vai combinar com um dos cloros que vai sobrar aqui. Então, qual que é o resíduo inorgânico de sempre? HCl. Para ficar legal, vamos fazer assim, ó. Essas duas substâncias orgânicas que se parecem, inclusive, tá vendo aqui, ó? Elas se parecem pra caramba. Você pode falar que formou uma mistura de dois isômeros de posição. Qual o nome que eu dou para essas duas substâncias? Essa, ortoclorofenol. Essa não é orto, essa é para-clorofenol. Tudo certo? Entendeu? E se você comparasse a cloração do fenol com a cloração do benzeno, que não tem nada aqui, a do fenol é mais rápida ainda. Por quê? Porque o grupinho do tipo orto-para, o que ele provoca? Ele ativa o benzeno, deixa o benzeno mais reativo ainda. Então a cloração do fenol ela é mais rápida que a do próprio benzeno. Por qual motivo? O grupinho orto-para, se você lembrar da sopa, ele é ativante do benzeno. O benzeno fica mais reativo, a reação será mais rápida. Fechou? Beleza? Agora é o seguinte, tem um jeito diferente de você saber se o cara é do tipo orto-para sem ter que decorar aquela listinha. Isso é legal. Tem como saber se é orto-para ou se é meta sem decorar aquele punhado de coisas. Como é que faz isso? Você pode usar a regrinha dos sinais. Olha como que funciona. Vou fazer dois desenhos para vocês somente aqui, ó. Vou fazer dois exemplos que eu já usei na aula, beleza? Um exemplo que eu usei foi a tal da carboxila, COOH. E o outro exemplo, que foi o último, nós usamos quem? Usamos o fenol. Tá tudo certo? Tem como você prever se o cara é orto-para ou se ele é meta sem decorar a listinha, certo? Sem pensar na sopa. É só você lembrar do conceito de eletronegatividade. Olha que fácil. Entre o C e o O é mais eletronegativo, tem mais afinidade por elétrons. Então esse O é como se fosse um polozinho negativo, automaticamente o seu carbono é positivo.
Aí você desce alternando as cargas nos outros vértices. Então, se esse carbono é positivo, aqui você coloca um sinalzinho de menos, aqui sinal de mais, de menos, mais, menos e mais. Entendeu a ideia? Você alterna as cargas. Tudo certo? Aqui mesma coisa. O O é um elemento mais eletronegativo do que o H. Então, o O é o polo negativo, o H é o positivo. Dá para descer alternando as demais cargas. Se aqui tem menos, esse próximo carbono é mais, menos, mais, menos, mais e menos. Tranquilo? Tá, mas como é que eu consigo sacar que o negócio é meta ou é orto para? Reação de substituição do benzeno, ela é sempre do tipo eletrofílica. Como assim? Quem ataca o benzeno é alguém carregado positivamente, que adora coisas negativas. Onde você acha que esse eletrófilo positivo vai querer grudar? Aqui não cabe mais ninguém. Esse eletrófilo vai querer grudar onde? Aqui. Ou do lado de lá, que seria uma posição meta. Concorda? Olha para esse exemplo de cá. Onde que você acha que o eletrófilo, que é um cara positivo, vai querer entrar? Naquele carbono mais negativado, vamos dizer assim. Então, esse eletrófilo ou vai vir aqui, que corresponde à posição orto, ou ele vai vir aqui embaixo, que corresponde a qual posição? Posição para. É um jeito diferente de você não ter que decorar tudo aquilo. Entendeu? Decorar quem tem dupla, quem não tem dupla, aquela coisa toda. Dá para pensar no conceito de eletronegatividade. Fechou? Olha a regra dos sinais. É só pensar em eletronegatividade. Entre o C e o O é mais eletronegativo. Então ele é o polo negativo. Menos mais alternadamente. Aqui, idem. O é mais forte. Ele é menos, o H é mais. Alterna as demais, na mesma sequência. Que posições que estão negativadas? Posições metas. Que posições que estão negativadas? Posições orto. Então é o seguinte, vamos só concluir. Quando o benzeno já tem alguém morando nele, é esse alguém que manda. Esse cara que já está grudado no benzeno pode ser do tipo meta ou pode ser do tipo orto para. Beleza? Regra geral, os metas normalmente desativam o benzeno. Os grupinhos orto para normalmente fazem o quê? Eles ativam o benzeno. Certo, galera? É isso.